Olá, tudo bem com você? E o Brasil vem batendo recorde histórico de empregabilidade feminina. No Alesp Cidadania de hoje, vamos falar sobre esse assunto com Regina Calil, especialista em gestão empresarial. Tudo bem? Obrigada por estar aqui nos estúdios da Rede Alesp conosco aqui no Palácio 9 de Julho, no Ibirapuera. Eu que agradeço, muito obrigada. E também participa dessa roda de conversa a Daniele Guerra, que é especialista em retenção feminina e diversidade. Tudo bem, Daniele? Tudo bem, Renata. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Obrigada. E já despertando a nossa curiosidade, o que é ser especialista em retenção feminina? Que é um termo que raramente a gente ouve. Sem dúvida. Na verdade, em primeiro lugar, é um privilégio, né, poder trabalhar ações que visam gerar engajamento, visam gerar propósito na execução do seu trabalho, né, e significado, né? Então, dentro dessa posição, o maior objetivo é realmente encontrar ações, né, que venham gerar esse impacto na vida, né, dos colaboradores como um todo, o senso de pertencimento e a prática, né, dos valores, da cultura, do propósito da empresa, a sinergia, a identificação que eles venham a ter com esses pilares e fazer com que o trabalho, o dia a dia, tenha muito mais significado, né? É o famoso sair do... Eu não me levanto apenas para pagar boletos, né? Eu tenho existe uma ação, existe um propósito através da minha posição, do meu cargo. E hoje, quando a gente tem está muito mais evidente, se falando de diversidade, de inclusão, é importante a gente traçar, né, essas ações, tanto para níveis de retenção, quanto também para aumentar a consciência de todos os colaboradores, né, em relação a esse assunto dentro da empresa. Em relação a essa questão da retenção, oferece-se muito mais benefícios às mulheres para que não haja uma rotatividade tão grande entre uma empresa e outra? Seria isso também? Eu acho que mais do que o benefício em si, Renata, é o olhar empático que a empresa precisa ter para as necessidades femininas, né? É fato que a gente vem buscando em alguns postos a igualdade, mas continuamos sendo seres, cada um com sua característica. E as mulheres têm ali a questão da maternidade, né? Muitas vezes também assumem o cuidado dos pais, né? Acabam assumindo a versão cuidado da casa como um todo, seja físico, seja de cuidados com os pais, né? É a gente entender a necessidade dessa mulher. Então, não necessariamente uma ausência venha impactar no que ela é, né, como profissional. Mas, poxa, flexibilizar um horário, flexibilizar um dia de trabalho em favor dessa necessidade é muito mais uma questão de organização interna, um olhar empático para essa necessidade e dar essa possibilidade para ela, né? Então, isso é uma das coisas que a gente precisa trabalhar, principalmente, né, na liderança, para conseguir desenvolver esse olhar de maneira geral. Regina Calil, o que justifica esse aumento da empregabilidade feminina no mercado de trabalho brasileiro, dados aí do PNAD, também da própria Fundação Getúlio Vargas, você que é uma especialista na área? Esse aumento se dá realmente a mulher hoje está querendo entrar muito mais no mercado de trabalho, a se especializar. Não existia tantas áreas com especialização onde a mulher estava se enquadrando, né? Então, se você olhar hoje, muitas empresas, a grande maioria está mulher. Por exemplo, a empresa onde nós trabalhamos, a grande maioria é mulher do que homem. Na gestão, a grande maioria é mulher. Então, a mulher vem cada vez mais se colocando dentro do mercado, se especializando, então, estudando. Se você fizer uma pesquisa hoje entre mulher e homens, a mulher ela sempre se especializa mais do que o homem. Exatamente por conta desse contexto, porque ela precisa se provar mais, ela precisa se destacar mais para conseguir. Então, você vê essa diferença da mulher vir crescendo nesse processo, né? Em que áreas do mercado de trabalho que, inclusive, os próprios empregadores preferem as mulheres em detrimento aos homens? A mulher, toda a área que exige um pouquinho mais de cuidado, detalhes, a mulher é muito mais preocupada com detalhes do que o homem. O homem é muito mais prático, então existe toda essa diferença, né? Mas hoje eu enxergo que todas as áreas estão abertas. Se você pensar numa área de tecnologia que tinha muito mais
homens do que mulheres, hoje também a mulher vem crescendo muito mais nesse espaço. Então, isso está muito mais aberto. Eu acho que a qualidade de trabalho e do empenho da mulher realmente querendo se equiparar ao homem está aberto a todas as áreas de trabalho. Daniela, é verdade que tem empregador que quer mulher e não homem na hora de conversar com a RH, na hora da abertura de novas vagas? Tem, viu, Renata? Dependendo do perfil do líder, né, ele tem uma preferência. Principalmente se são vagas, né, como a Regina citou, que exigem, né, às vezes, esse olhar mais detalhista, né, a participação da mulher no ambiente corporativo, ela contribui demais, né, para esse mix de soft skills, né? Então, jogo de cintura, a sensibilidade, o pesar, a razão e a emoção também, né? Para o nosso público que está em casa, que está nos assistindo no YouTube, que não tem muito domínio dessa nova linguagem, o que é soft skill? As soft skills, elas são habilidades comportamentais, né? Então, a gente foge no que tange as habilidades técnicas, que são muito mais em relação à formação, e as habilidades comportamentais que diz respeito a engajamento, trabalho em equipe, comunicação, né, gestão, essas habilidades que a gente chama, né, de soft skills, em alguns casos até de power skills, viu, Renata? Por serem habilidades que potencializam o seu trabalho. Soft eu já tinha ouvido falar, mas power nunca. É muito interessante, até porque pode ser uma maneira, né, de você entender que o seu lado soft, vamos dizer assim, ele pode ser muito mais poderoso do que você realmente pensa, né? Em algumas posições, uma habilidade de comunicação, uma habilidade de gestão pode fazer toda a diferença para você poder alcançar uma promoção, alcançar uma nova oportunidade, né? Então, tem um livro muito bacana que fala sobre isso, que justamente defende esse viés das soft skills como as poderosas habilidades que podem fazer a diferença para você. Regina, o mercado de trabalho hoje, nós estamos em 2025, para o público feminino é muito diferente de 10, 15 anos atrás. O que é necessário hoje para entrar e se manter e crescer? Com certeza mudou muito. Até pelos dados, né? A gente percebe que hoje a mulher está muito mais nas áreas de gestão, ela está especializando mais. E aí, o que precisa? Muito mais a parte comportamental do que a parte técnica. É exatamente isso que a Dani falou. O que a gente comenta-se muito dentro de uma empresa? Você hoje tem que contratar pelo comportamento. É muito mais fácil você contratar a pessoa pelo comportamento e treinar ela do que você contratar ela pela parte técnica. Porque a parte técnica, você treina a pessoa de qualquer maneira, mas a parte comportamental não. A parte comportamental é a pessoa daquela maneira que ela é. Então, isso é fundamental. E o que a Dani comentou, como é importante essas características de uma comunicação, é isso que agrega. De uma maneira da pessoa poder fazer a gestão de liderança ou dela tratar a equipe, dela trabalhar em equipe, isso faz toda a diferença. Então, isso hoje tem muito mais diferença no momento de trabalho e se fala muito mais disso agora. E anteriormente a gente contratava-se muito mais pela parte técnica e acabava demitindo as pessoas. Então, hoje isso tem um peso muito maior. E é possível conseguir, sem gastar muito, com o ensino à distância, ter essas novas habilidades, agregar conteúdo para que a pessoa cresça na carreira, no caso das mulheres? Com certeza. Mesmo assim, dentro da própria organização, né, você tendo essas iniciativas como treinamentos internos, as próprias reuniões com a liderança, né? Irem trazendo esse ponto, dando oportunidades também das mulheres praticarem, das equipes praticarem isso, é super possível. E hoje, com acesso à internet, né, Renata, o conteúdo hoje já não está mais restrito a ninguém, né? Então, um pouquinho de curiosidade, você consegue encontrar, né, bons conteúdos que vão te ajudar a ir aumentando, né, o seu conhecimento nessas áreas, né? Essa é uma facilidade que a gente não tinha 15, 20 anos atrás, né? Que é o YouTube com todos os cursos e muitos deles gratuitos, com aulas, inclusive com palestras, o mesmo TED.
E até vários podcasts. Hoje, quantos podcasts você vê falando sobre o tema de comunicação, de soft skills? Então, isso é importante a pessoa realmente ir atrás. A gente entende o seguinte, se você quer melhorar, que você melhore 1% a cada dia. É estudar. Estuda, tem livros, podcasts, resumos, você encontra isso de várias maneiras hoje. Então, isso é fundamental realmente a pessoa se dedicar além do seu trabalho, pegue 1 hora por dia, se dedica a isso. Eu acho que isso é fundamental e faz toda a diferença na carreira. A própria inteligência artificial hoje facilita isso, né? Ah, facilita muito, né? Então, se você sabendo fazer a pergunta certa ali para ela, você tem a possibilidade de já montar um escopo de uma reunião que você vai participar, por exemplo, né? Então, poxa, não sei muito bem por onde que eu começo, o que eu vou falar? Pergunta para a inteligência artificial, ela vai te dar um caminho, né? Então, olha que bacana, a gente tem tantas ferramentas hoje, né, Renata, que podem nos apoiar nesse desenvolvimento, de também nos ajudar a fazer, além do trabalho, fazer um trabalho melhor, nos ajudar a ser pessoas melhores, né? Depende muito da iniciativa, da força de vontade, que isso ainda aí vem de fábrica, né? Ainda não dá para a gente fazer um acessório à parte. Regina, tem muitas pessoas que pecam já no currículo. O que deve ter, o que não deve ter no currículo? O currículo, eu acho, assim, eu penso que o mínimo... Como se sobressair? É como se sobressair, colocar realmente as suas habilidades. Eu acho que isso é importante. E não colocar tanto a vários empregos, várias experiências. Eu acho que as suas últimas experiências são fundamentais. E um resumo. A gente entende que hoje as pessoas são muito mais ansiosas, né? Então, se você tiver um resumo das suas características, das suas atividades, de tanto soft skill como hard skill, você colocar ali um resumo básico e algumas experiências já é o suficiente. E para você, Dani? Olha, eu acho que é importante trazer esses pontos de resumo, então, contextualizando toda a sua história, as principais experiências, né, que você teve e, sem dúvida alguma, também expressar os seus objetivos, né? O que você espera, o que você quer, porque é difícil você se diferenciar através de um papel A4, né? Conseguir capturar a atenção, o ativo mais raro do momento, que é a atenção de alguém, né? Então, conseguir ser bem imprescindível nessas informações e dar destaque para isso, né? A luta pela igualdade de direitos ainda é o maior desafio da mulher no mercado de trabalho? Ainda é. Eu entendo que a mulher, ela conseguiu e conquistou muita coisa, mas tem muita coisa ainda pela frente, né? Visto isso, hoje a diferença de salários que ainda existem. Ou se você pega uma pessoa mais nova que queira engravidar, queira ter filhos, existe toda a preocupação da licença maternidade, existe toda essa diferença, né? Existe uma luta aí até da licença maternidade do pai também aumentar, até para ter uma coisa equiparada, porque com o nascimento de um filho sobrecarrega sempre a mulher, né? Então, eu entendo que tem muita coisa ainda para a gente crescer, para mudar, para fazer esse trabalho ser um pouco mais igual. E a sua opinião, Dani? Eu concordo plenamente, né? Também sou mãe, tenho 2 crianças, né? Tenho 2 meninas. Você já estava no mercado de trabalho quando você engravidou? Estava no mercado de trabalho já numa posição de liderança, quando tive a minha primeira filha, que tem 7 anos, né? E mesmo assim, não é tanto tempo, mas enfrentei desafios, enfrentei preconceito, situações constrangedoras, né? Pelo fato de estar gestante. Quais, por exemplo? Por exemplo, a ausência para um exame, para um médico. Poxa, será que eu vou ter que falar com você devagarzinho, senão você vai chorar só porque você está grávida, por exemplo? Esse tipo de citação que beira assim... Desnecessária, não tem necessidade nenhuma. E vamos combinar, né, Renata? A gente comentando esses dias que somos 52% da população e mãe dos outros 48%, né? Porque a partir de nós geramos. É um dom, uma bênção e que até então, até que se prove o contrário, todos vieram de uma mulher. Então, por que esse desrespeito e associado ao mercado corporativo? Não tem questão alguma, né? É uma questão da vida. O ambiente de trabalho é um momento, é uma estação que você está vivendo. A formação da sua família é um dos maiores propósitos que o ser humano pode ter, ao menos na minha visão.
Então, não deveria ser um item que gerasse essa situação constrangedora dentro da empresa, né? Da ausência, ou a pressa para você tirar uma licença maternidade. Para mim, foi super desafiador nas 2 gestações e hoje é um privilégio poder atuar de maneira a aumentar a consciência da liderança para evitar de fazer isso, né, para as próximas gerações. Já considerando que eu dei a minha contribuição com 2 mulheres para o mundo, né, Renato? Estou querendo fazer a minha parte para deixar o mundo um pouquinho melhor para elas. Com certeza. Regina, e com relação à questão da segurança na volta ao trabalho, né? Porque também tem esse outro... Existe o preconceito na gestação e um preconceito muito maior no retorno, porque a criança fica doente, vai para a creche, tem a virose da creche. Como é que é esse caminhar, esse iniciar? Esse iniciar, eu acho que é um processo realmente bem difícil para a mulher, até porque, imagine que você fica lá 4, 5 meses com seu filho, cuidando, se dedicando, e depois cria todo esse distanciamento, deixar para alguém cuidar, sempre tem aquela impressão, eu cuido melhor, né? Então, tem toda essa dificuldade. Mas eu entendo que a empresa também tem um grande papel nisso, né? Tá participando, hoje o modelo híbrido ajudou muito. Então, se você pensar um tempo atrás, antes até da pandemia, que a gente tinha que trabalhar sempre presencial, e a pandemia pelo menos colaborou nisso, hoje quantas mulheres com seus filhos conseguem ficar em casa cuidando deles? Ah, tá doente, mas eu estou trabalhando dentro de casa. Então, por quê? No final, é o resultado que ela traz, não quantas horas ela trabalhou. Então, tem tipos de função que permitem isso, outras não, mas as que permitem, sim. Isso facilitou muito para o mercado de trabalho da mulher, porque isso ajuda no seu retorno, você acostumando o seu filho aos poucos ao processo, a essa retomada, numa hora de necessidade, quando ele está doente, você está um pouco mais presente, mas continuar trabalhando. Então, isso eu acho que ajudou muito nas reuniões. Quantas reuniões online que você teve e às vezes você está acompanhada do seu filho? Quantos vídeos a gente viu disso? Então isso ficou uma coisa mais normalizada. Se acontecesse isso no passado, ninguém permitiria. Então isso colaborou muito para que o retorno da mulher fosse muito mais, fosse menos difícil, na verdade, né? E você, como foi a sua volta? Também, olha, os pontos que a Regina colocou aqui, a gente vai só relembrando, né? É muito desafiador, né? Na verdade, o meu retorno... A primeira virose, a noite sem dormir... Exato. E não deixa de ser assim, mesmo que a gente tenha as possibilidades, exige um jogo de cintura, né, da mulher, porque você vai, então, ter as noites sem dormir e vai ter que voltar para sua função de manhã no trabalho, né? Ter que tomar ali, às vezes, um energético. A mulher que amamenta. A mulher que amamenta, se programar para tirar o leite. Nossa, eu passava horas do meu almoço ainda, né? Tirando o leite, armazenando na geladeira para depois poder levar para casa. E é dolorido o processo, né? Mas, ao mesmo tempo, é um reencontro para a mulher, né? Voltar em algo que ela fazia antes, né, dessa divisão de águas, né, porque se tornar mãe é um divisor de águas, e depois você vai aprendendo a equilibrar novamente esses papéis. Então, também é importante para ela ter esse momento de reencontro, de retorno, de conseguir olhar para si e não somente para o bebê. Que a gente tem muito, acaba tendo muito esse costume e a própria intuição, né? Ali com a chegada de um bebê, você prioriza ele, né? Mesmo tendo um aumento no mercado de trabalho da participação feminina, nós estamos em 2025. Em 2010, eu trabalhava numa empresa que os gestores não queriam contratar jovens meninas porque saberiam que elas poderiam se tornar mães e acabar se ausentando. E hoje em dia, como é que é isso? Hoje em dia ainda tem o peso disso. Você vê uma pessoa mais nova e fala, ela vai engravidar, ou você vê uma pessoa que acabou de casar, vai engravidar. Tinha inclusive aquela cadeira que sentasse ali e ficava grávida, e era uma substituindo a outra na área de processamento de dados, que meu Deus. Mas eu acho que a empresa, cada vez mais, ela vem trazendo isso, da mulher mesmo grávida, do respeito à mulher grávida no trabalho. Principalmente, quantas empresas você ficava grávida e na hora do retorno você era demitida?
Acontece isso muito ainda. Ainda então, uma é ter estatística. esse respeito, sabe, pelo trabalho Você tem realmente. a estabilidade, mas quando você volta, você pode ser cortada. Você pode ser cortada. Então, porque a empresa ela precisa colocar alguém no seu lugar. Infelizmente, são 5 meses, vai colocar alguém, mas por que não tá absorvendo você dentro desse contexto? Porque acaba sendo um desrespeito à mulher, a saída dela e o retorno, ela se perder. É o que a Dani falou. Você quer retornar, você quer ver outros papéis, você não é sua mãe, né? Você está dentro de todos os outros papéis que você já trava e imagine a insegurança de uma mulher retornando ao mercado de trabalho e a hora que ela retorna, ela não vê mais o seu emprego. Então, tudo isso são muitas inseguranças, mas eu entendo que isso cada vez mais está melhorando. Por quê? De novo, a gente tem que voltar no resultado. É uma mulher que é forte, é uma mulher batalhadora, a mulher tem muito mais disso, é a garra que a mulher tem de retomar o processo e continuar no trabalho que ela tinha. Mesmo as gerações mais novas, porque o que a gente ouve hoje em dia, inclusive eu estava até vendo no Instagram, que diz que teve um post que fez muito sucesso no TikTok, de crianças de 10 anos, 12 anos, dizendo, não, eu não quero ser, e mostrando na carteira de trabalho, eu não quero ser CLT. Assim, com uma informação completamente errada e a mãe ao lado esclarecendo. Não, CLT são as regras da carteira de trabalho, que lhe dão direitos, que lhe dão deveres, que você tem uma segurança. Não, porque se eu sou CLT eu ganho pouco, eu vou ter que andar de ônibus. São coisas assim completamente desmedidas e vistas. Como é que é isso hoje com essa nova geração, que é, entre aspas, a do neném e a do mimimi? Como é que vocês veem isso? É uma geração disruptiva, né? Se a gente for olhar... E de muitos filhos que vão para o primeiro emprego e que os pais querem acompanhar na entrevista. Muitos. Bom, na empresa que nós trabalhamos, nós temos um programa de ingresso de jovens talentos e que nós já presenciamos isso, o primeiro dia de trabalho também, em que o pai ou a mãe foi acompanhar o jovem, né? Então, assim, de um lado, às vezes até acha bacana, admira, porque é um cuidado, mas a gente precisa ter esse momento que esse jovem vai precisar começar a crescer. Cortar, né, o cordão umbilical. Cortar o cordão umbilical, porque o mercado corporativo, as regras são diferentes, né? O jogo é diferente. Então, é necessário você desenvolver as habilidades comportamentais para você entender e passar por esse processo com a saúde mental, ok, sem deixar isso te danificar por dentro, porque não tem essa necessidade, né? Mas é uma geração que tem pensamentos diferentes em relação, por exemplo, à geração dos millennials, né? Que a gente considera, eu falo que é a rapa do tacho, com ainda muito mais pensando em comando e controle, estou pensando em estabilidade, estou pensando em desenvolvimento, né, em crescimento. Hoje a gente tem uma geração que quer fazer sim, que tem boa vontade, que tem força de vontade, mas que é uma geração voltada para a experiência, né? Então, o que isso está me acrescentando? Qual é a experiência? As facilidades, Renata, trouxeram muito isso, né? Então, a gente fala, na nossa época, você precisava se preocupar mais de ter ali, trabalhar para ter uma casa própria, ter o seu carro, né? Conseguir fazer uma faculdade. Hoje, não, eu pago Uber. Não, hoje eu vivo de Airbnb e posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Não, hoje eu não preciso de uma formação, eu posso ser influencer. Então, tem alguns pensamentos que são rasos e acabam interferindo também no desenvolvimento desse jovem, que será, né, o adulto maduro de amanhã e estará à frente, estará à liderança das empresas, né, em breve, quanto também ele como indivíduo, né, como na sociedade. Como é que ele vai estar passando? E passando para a próxima geração, essa questão superficial, ela é preocupante, viu? Como é que você vê isso? É realmente uma cultura totalmente diferenciada, eles não estão preocupados em ter. Eu estou trabalhando hoje, mas se eu não estiver contente, eu vou arrumar outra coisa. É tudo muito rápido, né? E eles vivem no mundo por hoje... Por pequenos valores eles trocam, então por isso o sim. turnover, a rotatividade é muito grande. Exatamente. De uma empresa para outra. Eles não se apegam a lugar, não se apegam a pessoas. O fato das informações hoje, a gente é bombardeado com informação, né? Então, a gente está com o celular a todo tempo, eles são mais ansiosos. Porque eles são mais exigidos, né? Então, se você pensar 10 anos atrás, que nem a gente comentou,
Nós não tínhamos essa ansiedade por ficar respondendo no WhatsApp. Sim. Hoje, a gente trabalha muito mais pelo WhatsApp. Uma reunião, não vai ter a reunião? A gente troca muito mais informações importantes, mas a ansiedade de que você responda imediatamente é enorme. Então, veja como a gente também exige muito mais deles, essa ansiedade. Eles cresceram já com esse processo. Exato. Então, diferente da nossa geração. A nossa geração era muito mais voltada a ficar 10 anos, 20 anos, se aposentar. Era o sonho. Eu me aposentei nessa empresa. Hoje não, eles não pensam nisso. Devido a essa informação ser rápida, aqui tá bom, legal, então eu vou ficar aqui. Não, não tá. Até eu tô porque, saindo. entre aspas, a aposentadoria é um sonho para a geração de hoje, né? Porque a gente não sabe se vai ter a previdência, Exato. porque não vai ter a base para bancar o futuro, né? Sim. E em sim. cima até do que você falou, Renata, você concorda que dessa maneira, para que eles vão ser CLT? Sim. Porque eles não estão pensando na aposentadoria, porque eles sabem que essa aposentadoria não vai existir. Então, eles estão preocupados muito mais com hoje. Com o presente. Com o presente, com o atual. É uma geração que se preocupa mais em descansar, tirar férias. Na nossa época, né, que a gente brinca, a gente tirava 10, 20 dias no máximo. Sim. No ano. No ano, eles querem tirar os 30 eles querem dias. realmente se preocupar em descansar. Então, existe toda essa diferença. Então, a quantidade realmente de CLT nesse processo e ao longo dos anos no futuro vai diminuir muito. Aí você vê, Renata, e justamente por conta desta característica comportamental da geração, é importante que as empresas desenvolvam ações de retenção para garantir a sustentabilidade do negócio. Porque também um excesso de rotatividade, né, você perde ali em curva de aprendizado, né, em curva de entrega de resultado, de conhecimento. Então, é importante que as empresas comecem a olhar para isso também, como o que eu posso fazer de atrativo para manter essa geração empenhada. Reter os novos talentos. Reter os novos talentos, justamente. A gente vai ter ali uma relação de ganha-ganha, vamos fazer, né, algo que seja bom para ambas as partes, mas precisa partir da empresa, que é ali o órgão, né, estabelecido ali como contratante, que dê as opções, dê condições desse jovem, dessa geração se interessar e permanecer no trabalho. Porque o gestor que não atua hoje dessa forma, que não tem uma equipe trabalhando com essa visão, não consegue, né? Não consegue. É um trabalho muito mais humano, é muito mais voltado à conversa, à troca de ideia, ao apoio. Essas pessoas hoje em dia, o que a gente sente? Você precisa muito mais se apoiar. Você precisa muito mais trabalhar em equipe do que um trabalho individual. Então, isso faz toda a diferença. É você, o que a Dani falou, é você realmente reter. Como você retém essas pessoas? Pela criatividade, para deixar elas se expressar. Porque hoje é um pessoal muito mais criativo, é um pessoal que gosta de colocar a opinião deles. E é importante você ouvir, é realmente você cuidar da escutativa. E não se existia isso, né, Renata? Você não tinha muito voz ativa, uma opinião para dar na empresa. Hoje não. Você tem a sua posição, você tem a sua opinião e o gestor, qual o papel dele? Te ouvir. Olha, hoje no Alesp Cidadania nós estamos falando sobre essa questão da empregabilidade da mulher, isso no mercado de trabalho. Daqui a pouco a gente volta. Hoje temos Regina Calil e Daniele Guerra aqui nos estúdios da Rede Alesp. Instantes, o intervalo é rapidinho. Retomamos aqui o nosso Alesp Cidadania, hoje com Regina Calil, especialista em gestão empresarial, e Daniele Guerra, especialista em retenção feminina e diversidade. Falamos aí da questão da empregabilidade, da participação maior da mulher no mercado de trabalho e também da nova geração, as novas gerações que não querem ter a carteira de trabalho, que não querem estar ligados aí às regras, à legislação trabalhista. Querem ser empreendedoras, essas novas gerações. Isso cai na sua rede, na sua praia. Como é que é hoje em dia essa questão da nova geração, das mulheres que vão buscar um pequeno e um médio negócio? A gente tem duas frentes para falar disso, Rê. A primeira é que a gente, falando das mulheres, né, então, quando que a mulher busca também um negócio, né, ela busca abrir um negócio? Quando ela não tem esse acolhimento no mercado corporativo, né?
Então, muitas vezes, na retomada da licença maternidade, como a gente citou no quadro anterior, e nesse desligamento, ela busca, então, uma maneira de dar conta agora da nova função mãe, mas ainda buscando o sustento, a criação, né, da sua renda. Então, ela vê uma saída no empreendedorismo, né, na criação do seu negócio. Aí a gente começa com o desafio número 2, né? Porque a habilidade também de gerenciar um negócio, de abrir um negócio, mantê-lo, né, sustentável, e principalmente para um pequeno empreendedor, né, também é desafiadora. São muitos papéis que precisam ser desenvolvidos, desde a criação da empresa, o marketing, criação do produto, compras, financeiro, né? Mas é uma saída que quase 48% das mulheres que são desligadas do mercado de trabalho no retorno da licença maternidade encontram. E o maior apelo disso é a flexibilidade. A maneira como, então, eu posso gerenciar o meu tempo casando agora as minhas novas funções, né? Quais são os maiores acertos e maiores erros nesse caso? Eu acho que em termos de acerto, é muito bom a disposição dessa mulher de aprender uma nova carreira. Tem muitas mulheres que migram, né? Fazem uma migração ao invés de eu trabalhava como advogada, por exemplo, eu trabalhava no meio corporativo, agora eu vou passar a trabalhar com algo de gourmet, eu vou passar a trabalhar com produção de doces, eu vou passar a trabalhar com artesanato, né? Sempre é muito bom ter a oportunidade de aprender algo novo, de se desafiar e às vezes até ser uma oportunidade da realização de um sonho. É preciso desapegar também, né? Precisa desapegar. E acho que no termos dos desafios, tá em você conseguir entender que você precisa tratar o seu negócio como de fato um negócio, né? Se você tratar ele como uma pequena renda ou como um bico, como a gente costuma falar no popular, ele vai te produzir uma renda proporcional a isso. Se você trata como bico, você vai ganhar como bico. Então, o desafio tá como tratar isso como negócio e gerar escala, conseguir gerar venda, conseguir alcançar novos clientes, conseguir propagar, né, esse novo negócio. Então, é importante ela buscar apoios, né, em redes, né, que hoje já estão bem acessíveis, né, como Rede Mulher Empreendedora, o Sebrae, entre outras associações que estão dispostas a dar o suporte para essa mulher e ela conseguir dar os primeiros passos no empreendedorismo. Na relação dos jovens, a gente tem aí um desafio com a questão da comparação, que é algo muito inerente à geração Z, né? Uma geração que já nasceu dentro da internet e da produção de conteúdo. Que é o nativo digital. É o nativo digital, onde ele precisa entender que assim, o empreender também é desafiador, também tem seus riscos, como você ter uma recorrência de renda, né? Uma previsibilidade de faturamento, para você poder avançar nos demais projetos e sonhos da sua vida. Não é só eu abrir o Instagram e produzir ali um conteúdo que eu vou viralizar. Hoje todo mundo quer viralizar, mas não vai ser para todo mundo, né? A nossa mãe já falava isso pra gente, né? Você não é todo mundo. Então precisa-se ter ali uma série de características que são atendidas, e quem elege isso é o público, não tem como a gente definir, para que um vídeo seja atrativo, seja viralizado e alguém se torne um empreendedor milionário de uma semana para outra. Então, precisa ter o pé no chão. Assim, a carreira empreendedora, ela está aí disponível, acho que ela traz muitas oportunidades, mas é importante pôr o pé no chão e planejar os passos com solidez e cuidado. E essa carreira, até, Renata, acrescentando, ela acaba não sendo só para os jovens. Quantas mulheres acima dos 40, acima dos 50, ela também quer voltar para o mercado de trabalho. E a gente ainda tem uma dificuldade com o etarismo nas empresas, né? Existe essa falta... E o etarismo feminino, então, nem se fala. Pior ainda. Então, o que acontece? Ela acaba indo para o empreendedorismo, porque não tem outro processo. Então, hoje você vê muito mais mulheres acima dos seus 40, 50 anos tendo que abrir o seu negócio próprio, sendo obrigada a abrir exatamente para conseguir ter uma renda. E isso é líquido e certo. Exatamente. Isso é muito comum. E hoje, por exemplo, quantas mulheres querem, que nem a Dani falou, eu tinha uma carreira e quero mudar a carreira. Para você mudar uma carreira, você concorda que você já chegou nos 40?
Então, essa mudança significa o seguinte, por ser mulher e ter a mudança de carreira, acaba sendo muito mais difícil e desafiador. Mas você hoje encontra muito mais mulheres fazendo isso. Hoje está se tornando uma coisa até comum. Na empresa mesmo onde a gente trabalha, a gente deu oportunidade, para você ter ideia, para um cargo de júnior para uma pessoa acima de 50 anos que está começando agora. Então, ela está começando uma nova carreira, não tem problema nenhum. Você está no mercado de trabalho, você quer trabalhar, é aquilo que a gente comenta, é o resultado da sua força de vontade. Então, você poder dar oportunidade para as pessoas que também querem, acima dos 50 ou dos 40 anos, também começar de novo. É o que você falou do Júnior. Eu me lembro do filme, eu não vou lembrar o nome do ator, mas é um ator super conhecido. Se vocês souberem, vocês falem. O Estagiário. Eu assisti, muito bom. Sim. O Estagiário, que é um homem que tem seus 65 anos. É o Robert De Niro, não é? Isso. Robert Acho que De sim, Niro. isso. E que ele começa e que daí, óbvio que ele vai dar um show ali de conteúdo, de ajuda. Óbvio que ele aprende muita coisa na área que ele está, mas ele acaba dando muito mais um show de conteúdo por toda a bagagem que ele tem. A inteligência emocional que uma pessoa dessa tem é muito maior, porque ela já passou por vários estresses, ela aprendeu muito mais a lidar numa empresa, com várias pessoas, com o estresse, com as dificuldades e saber se comportar dentro desse processo. Então, ela se empenha muito melhor nisso do que uma pessoa que está começando agora na carreira, né? Inclusive, aqui mesmo no Alesp Cidadania, eu já entrevistei vários especialistas, vários representantes de empresas que trabalham com inteligência artificial, seja na área do direito ou em outras áreas, e que revelam, inclusive também isso eu já havia lido, de que os jovens, eles não conseguem trabalhar tanto com a inteligência artificial quanto necessário, porque eles não têm a bagagem, não têm o conteúdo, eles não sabem ensinar a máquina o que essas máquinas devem aprender numa área do direito, por exemplo. Você vê como a importância... A própria questão do diálogo, da escrita, eles não têm essa facilidade, porque eles escrevem tudo em 3 letras, tudo pelo diminutivo. E você vê como é importante. Né? E você vê como é importante uma coisa que a gente fala muito. Você tá com essas 2 gerações. É fundamental se complementarem, trabalharem junto, porque uma vai apoiar a outra. A pessoa mais velha está ali com conteúdo e a pessoa mais nova, ela é muito mais aberta para a tecnologia. Ela enfrenta, ela não tem medo de usar esses processos. O que falta para ela é conteúdo. Então, olha como é fundamental você dentro de uma empresa não ter só jovens ou não só mais velhos, mas sim os dois para que eles... É uma briga de gerações, né? Por isso que é fundamental você trabalhar com talentos, você trabalhar com motivação, para que esses dois consigam se encontrar no mesmo mundo, né? Bem. Tem uma máxima que eu gosto de compartilhar ali com todos na nossa empresa, que essa é a primeira geração que está disruptando o seguinte, Rê, a primeira vez que os mais jovens estão ensinando os mais velhos, né? Até antes da chegada da internet e essa democratização do acesso ao conteúdo, a gente tinha esse padrão. Os mais velhos ensinavam os mais novos e assim por diante, né? E hoje a gente tem essa inversão. Então, assim, a questão de você olhar a gestão e a liderança, ela deixou de ser, né, vertical, onde eu só tenho que olhar somente para cima e eu não tenho direito nenhum, a passar a ser horizontal. Existem momentos em que nós estamos no mesmo patamar. Tenho a possibilidade de aprender, né? Assim como tenho a possibilidade de ensinar. E essa diversidade contribui muito para o avanço dos negócios, né? Então, o ambiente se torna mais inovador, mais rico, as trocas são muito mais grandiosas, né? Às vezes você tem um pensamento dentro do que você conhece e o jovem vem e fala, não, mas olha, dá para fazer isso, desenvolver isso, conectar com aplicativos. Uau! Vai tornar o processo muito mais eficaz, né? Vai agilizar tudo isso. Então, como é importante, mais uma vez, a gente ter, em primeiro lugar, a escuta ativa, né? Respeitar esse ambiente e dar essa possibilidade. Não tem problema nenhum, né, de que um mais jovem te ensine alguma coisa. Assim como também não descredencia quem hoje já está, quem é mais velho e tem mais experiência, que não tem mais como ser produtivo. Imagina, né? Tem experiências, a bagagem que você carrega não está em livro nenhum. Então, você passar isso, compartilhar atalhos para a nova geração, eu vejo que é de uma riqueza tão grande
que se todos souberem aproveitar a melhor parte, vão sair dali cada dia melhores. Escutativa significa diálogo? Diálogo, e o que acontece? Às vezes Ou é um quê a mais? É um quê a mais, além do diálogo. É você ouvir a pessoa e não se preocupar ainda com o que você vai responder. Porque o que as pessoas acontecem? Ouvir sem preconceito. Sem preconceito, sem já você estar pensando na resposta que você vai dar. Na defensiva. Exatamente. Sim. Espera a pessoa terminar, espera a pessoa colocar a opinião dela. Respira, pensa e aí você responde. Você pode ver que dentro de um diálogo, o que a pessoa faz? Quando você está falando, eu já estou pensando na resposta. Sim. Não, é você realmente ouvir. Ouve primeiro, pensa e depois você responde. Então, você vai dar muito mais importância para aquilo que você está falando. Eu vou conseguir entender o que você está falando, eu vou entender as suas dores, as suas ideias, as suas sugestões. Então, o diálogo flui muito melhor. Mas na escutativa dos 15 segundos de um Reels de Instagram ou TikTok, são 15 segundos e demora muito e a nova geração já não consegue mais ver. Fica rodando. E como é que é essa escutativa em 15 segundos? É isso que faz as pessoas serem ansiosas, né? Outro desafio. Isso, exatamente. Isso acaba gerando outro desafio para quê? Veja que hoje as pessoas não conseguem ficar paradas, às vezes, olhando o horizonte, olhando um céu, olhando uma paisagem. Por quê? A ansiedade. As pessoas, normalmente, hoje em dia, não conseguem relaxar, fazer uma meditação. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer meditação, exatamente por conta disso. É coisa muito imediata, é muito rápido, é esse rios de segundos. Não, é realmente a gente... Veja o WhatsApp. Se a gente consegue ouvir algum áudio sem ser 1,5 ou 2. Você não consegue ouvir sem agilizar o áudio. E agora já até dá para transcrever, né? A própria ferramenta do WhatsApp permite. É começar a treinar isso, né, Rê? É você começar a treinar e falar assim, olha, eu vou começar a diminuir o passo. Eu vou ouvir um áudio com 1,0. Eu vou começar a parar, meditar, respirar, ter uma conversa, um diálogo com outras pessoas, sem gerar essa ansiedade, né? Então, isso é fundamental. Como é que é a competição entre mulheres no mercado de trabalho? Porque a gente sabe que mulher compete muito com mulher. Como é que é isso? Existe sororidade? Sororidade é o termo que se usa quando há empatia entre as mulheres, correto? Sim. Então, sim, exatamente. Existe sororidade entre mulheres no mercado de trabalho? E como é que é essa questão da competição? Existe, né? E em todo lugar onde tem uma regra, tem uma exceção, né? Então, até nós vivemos uma situação... recente, fizemos uma ação que apoiava o empreendedorismo feminino na empresa, né? E demos a oportunidade de algumas expositoras estarem lá, levarem seus produtos e serviços, e a gente disponibilizou uma mesa para cada uma, né? E umas chegaram primeiro que outras, né? Teve uma que chegou, pegou 3 mesas para ela, já colocou todos os produtos, e a gente falou... Então, querida, né, a gente precisa disponibilizar uma mesa para cada empreendedora. Não, mas eu vou precisar de 3. Eu falei, gente, cadê a sororidade? Por favor, né? Então, seria muito bom ainda. Essa é mais uma pauta que a gente ainda vai ter que trabalhar bastante. Mulheres deveriam apoiar muito mais mulheres, justamente por conhecer na pele, né? A gente tem essa oportunidade e privilégio de conhecer o desafio que a minha colega está passando, em todos os sentidos, né? Então, se a gente se apoiar, com certeza a gente vai estar indo mais à frente. E o apoio, ele pode ser de tantas formas, desde que eu não faça um comentário mal a seu respeito, sabe, pelas suas costas, desde que quando eu veja alguém falando algo, eu possa me posicionar, desde que eu não incentive isso também, né? Se nós fizermos isso, com certeza a gente vai estar, assim, cada dia um pouquinho mais próximo de alcançarmos essa sororidade, né, e reduzir essa competitividade feminina. Mas eu penso que também isso acontece hoje muito mais nas empresas. Vocês concordam que a mulher está entrando muito mais no mercado de trabalho? Então, ela não tinha isso. Então, ela tinha um trabalho muito mais individualizado do que um trabalho em equipe. Então, o homem... Ela era secretária somente. Exato, ela só era secretária e ficava ali trabalhando no secretária quadradinho bilíngue. dela. Exato.
O homem não, o homem já está muito mais no mercado de trabalho, sabe muito mais sobre a colaboração um com o outro. Então, isso vai ser uma conquista. O que a mulher está conquistando é exatamente tudo isso. O que ela precisa mudar, o que ela precisa se ajustar para realmente cada vez mais estar dentro do mercado de trabalho e cada vez em cargos mais altos. Para poder, se você pensar hoje os cargos mais altos, estão começando muito mais agora. Nós não tínhamos uma mulher presidente, uma mulher como diretora, isso está muito mais agora. Então, ela tem que aprender também com tudo isso, essa mudança, até porque a gente é muito mais cobrada. Dentro de uma reunião, de você se posicionar, até o tom de voz. Então, isso tudo pesa. O tom de voz de um homem é muito mais forte, ele fala muito mais alto. Então, a mulher tem que ter todo esse processo. Então, isso tudo é uma mudança que vai sendo aos poucos. Eu lembro da primeira-ministra Margaret Thatcher, sempre muito sisuda, muito séria, não podia externar em nada seu feminismo. E hoje em dia, como é que é isso? E você vê como que ainda é uma questão que a gente precisa lutar, né? Precisa batalhar, precisa trabalhar. Porque muitas vezes a maneira como você fala é entendida errada. Mas isso parte, eu acho que de uma coisa que já está nesse inconsciente coletivo de que a gente vem da sociedade, sabe? De que já vem carregando estigmas, às vezes acerca de... Porque tem uma mulher na mesa, às vezes você é a única mulher da mesa de reunião. Você tem que se masculinizar para ser respeitada, né? Não deveria de ser assim, porque se a gente está num ambiente ali diverso e colaborativo em prol de um resultado único, não deveríamos de ter isso, mas a gente ainda enfrenta isso. Assim, com certa frequência, nós precisamos ser mais assertiva. O tempo todo, às vezes, você tem que estar ali na atenção de eu vou precisar me posicionar, eu vou precisar ser assertiva para não ser passada de lado, não ser deixada para trás, dentro de uma coisa, às vezes, simples, sabe? É muito estafante, né? Ai, muito! Muito extenuante. Né? E haja saúde mental para isso. Eu sinto que os homens também estão mudando, né, Dani e Rê? Porque antes o homem, para encarar uma mulher dentro de uma reunião, dando ordens para ele, era muito mais difícil. Hoje tem uma aceitação maior. Hoje eu sinto que nas reuniões que a gente participa na empresa, como existe mais mulheres, você vê os homens que estão participando das reuniões, eles trabalham mais colaborativamente, porque já estão começando a se acostumar que é um ambiente que tem mais mulheres. Então você começa a sentir que o homem começa a apoiar muito mais a mulher numa reunião, ouvir muito mais. Então, isso vai ser muito gradativo, conforme você encontrar muito mais mulheres realmente nas empresas, né? E sabe o que eu acho muito bacana? As oportunidades que a gente tem hoje, né, das mulheres que estão na liderança, então elas já estão permeando isso, né, para suas equipes, que estão trabalhando isso dentro do horário comercial, dentro ali do seu trabalho, mas quando você volta para casa, quando esse homem também volta para casa, ele começa a ter um outro tipo de relação também ali, com as mulheres que ele convive. Né? Então, olha o impacto. A gente não está falando somente de um ambiente de trabalho, a gente também está contribuindo para, às vezes, mudanças comportamentais que vão impactar na convivência social, né? Olha, eu quero destacar que nós estamos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Palácio 9 de Julho. Eu gostaria que vocês falassem sobre de que forma os parlamentares poderiam estar estruturando e melhorando com políticas públicas toda essa questão da presença da mulher no mercado de trabalho. Eu destaco aqui que o deputado Tomé Abduch protocolou no ano passado um projeto de lei que institui o selo de inclusão da mulher no mercado de trabalho para empresas que adotem práticas de capacitação e emprego de mulheres em situação de vulnerabilidade social. De que forma, então, os nossos parlamentares podem contribuir com políticas públicas, inclusive citando esse exemplo? Eu entendo que não só para as mulheres, e sim também para os homens, olhando de modo geral. Um caso, licença maternidade. Por que não a gente fazer uma licença paternidade mais longa? Por que não a atividade de cuidar dos filhos começa a ser iguais? Aí, no caso, isso aí tem que ser uma legislação nacional e não estadual. Mas há pontuações que podem ser feitas para o Estado e que melhorem a vida, não? Ah, com certeza, principalmente aproveitando o poder de voz, né?
que esses representantes têm para levar adiante. Então, já é muito positivo esse avanço. Eu acho que também ter mulheres nessa posição facilita demais a compreensão, né? E cada vez mais essa pauta, ela não sair ali da mesa, né, Renata? Continuar sendo algo a ser olhado, a gente dando luz para isso até o dia que a gente não precisar falar mais a respeito, né? Abrir a discussão, né? Isso é muito Exato, importante. é. Num plenário como esse, com 94 deputados que falam que representam 645 municípios. E se você for olhar E que é o hoje, maior parlamento da América Latina. e ainda Pois tem é. mais homens do que mulheres, né? Sim. Então Sim. é começar dali, né? Ter mais mulheres também debatendo esse assunto, né? Nessa, que é a 20ª legislatura, é a que temos o maior número de mulheres participantes. É. São, se não me engano, 25, mas que não correspondem sequer a 40%. Exatamente. Exatamente. Então, imagina assim, para elas também, né, já é uma grande conquista, né, a gente poder ter essa representação, mas com certeza elas ainda também enfrentam esses desafios, né, estão nos ajudando, né, a potencializar esse espaço, né. Eu gostaria que vocês traçassem um paralelo do trabalho da mulher no Brasil em comparação a outros pontos do mundo, as principais nações, se vocês pudessem dar alguns exemplos. Por favor. A gente sabe que na Holanda as mulheres trabalham bastante, às vezes nem sempre os 5 dias da semana, porque precisam ficar com as crianças em casa e que não tem essa mão de obra, ou mesmo a rede de apoio que cuide. O que vocês podem trazer para nós? Eu acho que fora, assim, comparando com o mundo, a gente tem países já desenvolvidos, né, que têm uma visão diferente, né? Tem países que têm licença maternidade de 1 ano para a mãe, tem países que têm licença para o ciclo menstrual, que compreende isso, esse momento da mulher, porque há oscilações físicas, neurológicas que impactam no dia, Impactam no mais para umas do desempenho. que para outras. Sim, então vejam, mas são países que têm uma sustentação econômica também diferenciada, né? Nós ainda temos o desafio de, assim, somos um país que está em busca, né, também de buscar cada vez mais a sua representatividade. O Brasil é um país que trabalha bastante, né, principalmente em São Paulo, e São Paulo contribui muito para que essa escala econômica também atinja os outros estados. Mas se a gente for dar uma passeada no Brasil, a gente vê que ainda tem muito lugar que precisa de apoio, né, que precisa ainda dessa economia girando para poder alcançar aí um desenvolvimento bacana. Então, acho que ainda aqui a gente trabalha mais, né? A gente tem algumas amigas que moram fora e que falam assim, gente, de fato no Brasil a gente é muito sobrevivente, a gente não trabalha não, a gente sobrevive. Porque temos muitos desafios, né? Desde a carga horária, legislação, benefícios, remuneração, impostos, né? Somos um dos países mais complexos do mundo em apuração de impostos, então isso impacta também no trabalho e na maneira como também se é criado outros tipos de benefícios, como é criado fora, né? Então, pensa, para o Brasil permitir uma mulher ficar 1 ano fora, precisa ser uma empresa muito bem estruturada, compreender isso, sustentar isso, né? Precisa ter, então, acho que um porte diferenciado, né? Eu entendo também da mesma maneira aí com a Dani, eu acho que tem muito a galgar, o Brasil ainda tem muito a acrescentar, a parte de legislação, a parte da mulher realmente ter uma situação muito melhor em relação ao trabalho. Se você pegar desde condição de transporte, então imagina que você no transporte demore 3 a 4 horas para ir e para voltar. Olha que situação que essa mulher tem quando ela chega, ainda vai cuidar da casa, ainda vai cuidar dos filhos. Isso tudo dificulta, né? Então, nós temos ainda muito mais a desenvolver em relação ao todo. Então, não só ao trabalho, mas ao transporte público, a todo o processo que envolve a mulher em si, desde que ela sai de casa até o retorno dela. Um rol de políticas públicas, né? A questão do assédio também. Exato. Ah, sem dúvida. Imagina, enquanto a Regina estava falando sobre a gente estar 3 horas num transporte, imagina justamente o dia que você está num período menstrual, ou você está gestante, você precisa ir ao banheiro, né? E a gente tem uma questão física.
são desafios que só quem é mulher entende, que vive, né? Então, tem toda uma estrutura que precisa apoiar para que a gente também tenha mais, a gente, classe, né, mulheres, tenha mais qualidade de vida, né? Até a segurança pública, né? Segurança, sim. A segurança é fundamental. Hoje você se sente confortável de andar a pé, mesmo com o celular, onde a gente almoça, de você ir até o restaurante. Então, tudo isso dificulta um pouco mais para a mulher, porque todo mundo enxergar é mais sensível, eu posso abordar, eu posso assaltar. Então, isso tudo deixa um processo um pouco mais sensível. Nesse encerramento do programa, como criar, vocês que têm filhas pequenas, tudo, e também parentes, como educar essas meninas, e também os meninos, como educar as crianças para um mundo melhor, para um mundo mais diverso? Eu tenho, hoje eu tenho um casal, né? Já são grandes, têm mais de 20 anos. Então, como é que você cria? É realmente você mostrar a igualdade, você mostrar o empoderamento da mulher, o que a mulher conseguiu conquistar. E se existisse o processo de dentro de casa, o homem não ajudar as mães a limpar uma casa ou a fazer um jantar. Hoje é muito legal isso, porque quantos homens cozinham? Quantos homens estão à frente da cozinha e cozinham super bem? Exatamente por isso, são as mães, os pais incentivando. Por que não, quando você chega em casa e vai fazer um jantar em família, por que não todos participarem? Não existe mais aquilo do homem estar sentado esperando ser servido. Então, isso tudo está vindo muito gradativo. É a educação que a mulher vem trazendo para casa. Ela mostrando exatamente que existe a igualdade dos dois processos. Não importa a atividade que a gente tenha, não importa se é homem ou se é mulher. Aquela atividade está ali para qualquer um dos dois fazer. As tarefas domésticas, sim, né? Exatamente. É que a função do lar também mudou, né? Nós não somos mais a gestora do lar, né? Ou o homem provedor. Ou o homem provedor. Hoje a gente tem, os dois papéis são compartilhados. Se os e dois a maioria, são provedores, né? E aí eu já atropelando você, e já na maioria a gente sabe, segundo o IBGE, que a maior parte das famílias são de mulheres solo que mantêm as suas famílias, né? Que mantêm seus filhos. Exato. Então, você vê assim, o ambiente de convivência familiar, ele precisa ser muito mais colaborativo, né? Até porque todos hoje desfrutam daquele ambiente e trabalham para manter aquele ambiente, né? Então, é importante conseguir ter essa visão, né? E como passar isso para as crianças? Para as crianças, é verdade. A Regina estava falando, eu estava aprendendo com ela, porque as minhas ainda são pequenas. Mas uma coisa que a gente conversa também sempre muito em casa é delas saberem, em primeiro lugar, sempre se respeitar, né? A si mesmo, em primeiro lugar. Então, aprender desde cedo que existem limites, dar a elas o poder de fala, né? Você tem espaço. Eu incentivo minhas filhas, Renata, muitas vezes na escola, aconteceu qualquer situação, eu falo, se posicione, diga, não gostei disso, não fale assim comigo, me respeite. A gente tem que incentivar as meninas não terem medo de falar. Né? Nós crescemos desde uma geração onde nós éramos intimidadas, aí deixa pra lá, ou se você falar, vai meu Deus, fala demais, ai que briguenta, né? Nós não podemos aceitar mais isso hoje, até porque a sociedade mudou. Então, dá poder de fala para as meninas, ensinar elas a se posicionarem e acredito que para os meninos trazer esse ambiente colaborativo para que cresçam e sejam aí grandes também participantes, né, desse ambiente. Com certeza. Hoje o Alesp Cidadania falou sobre a questão do mercado de trabalho para o público feminino, todo esse engrandecimento, esse índice recorde que nós temos tido aí, segundo o IBGE e o PNAD. Muito obrigada pela participação, Regina Calil. Obrigada também, Daniele Guerra. Foi uma delícia. Nosso ótimo. Obrigada. Muito obrigada. O Alesp Cidadania fica por aqui. Estamos no principal parlamento, no maior parlamento da América Latina. Rede Alesp com você. Obrigada pela sua audiência.